Muito boa tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar o eminente deputado Marquito, deputado Berlanda, deputado Gessé Lopes. Creio que o deputado Mauro de Nadal está ausente. Somos nós aqui, havendo quórum regimental. Declaro aberta a 9ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos e Família da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço o atendimento dos presentes e a convocação feita por esta comissão. Submeto para discussão a ata de reunião ordinária anterior, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Informo que foi recebido o seguinte documento pelo SEI que está à disposição para a consulta de todos os senhores. Ofício do Conselho Nacional de Direitos Humanos apresentando a recomendação número 5 de 2025 sobre a observância, publicização e cumprimento da Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos camponeses, das camponesas e das pessoas que trabalham nas áreas rurais. Passo à ordem do dia, a palavra ao eminente deputado Marquito para a sua relatoria. Devolução de vista. Boa tarde, senhor presidente, a todos os membros da Comissão de Direitos Humanos. Eu tenho um conjunto aqui de relatorias e eu vou iniciar com o projeto de lei de número 491 de 2021, que veda a instalação, a aquisição e o uso comum de banheiros por pessoas de sexos diferentes, em locais administrados direta ou indiretamente pelo poder público estadual ou municipal. Autoria do deputado Gessé Lopes, relatoria na CCJ, deputado Zé Milton Schaeffer, e voto de vistas, deputado Marquito, nesta comissão. Eu vou direto ao voto, porque a gente vai ter uma série de atividades. A diretoria de ensino também destaca o teor da resolução do Conselho Estadual de Educação, número 4048 de 2016, que determina que as instituições educacionais assegurem condições de respeito às individualidades de travestis e transexuais, mantendo programas de combate à violência e promovendo diretrizes previstas no Plano Nacional de Direitos Humanos. Com base em toda esta fundamentação na resolução do Conselho Estadual de Educação de número 048/2016, a diretoria de ensino, por meio de sua gerência de modalidades e diversidades curriculares, emitiu parecer contrário ao projeto de lei do qual estamos debatendo, de número 491 de 2021, afirmando que a Secretaria do Estado de Educação preza e trabalha por um ambiente escolar inclusivo, acolhedor, desprovido de preconceitos, discriminações e violências pautadas no respeito entre professores, estudantes e demais servidores. Tal manifestação técnica é decisiva para a análise desta comissão, pois demonstra que a proposição legislativa, ao invés de promover segurança ou bem-estar, produz o efeito oposto, cria discriminações institucionais, viola direitos constitucionais e contraria políticas públicas estabelecidas. Projetos que restringem direitos, reforçam desigualdades e impõem constrangimentos a grupos vulneráveis não podem ser compreendidos como expressão de interesse público. Ao contrário, caracterizam retrocessos incompatíveis com a função desta comissão e com a Constituição estadual e federal. Assim, entende-se que o projeto de lei número 491/2021, inclusive com sua emenda substitutiva global, não atende ao interesse público sob a perspectiva dos direitos humanos e fundamentais. Trata-se de proposição que viola princípios constitucionais basilares, afronta garantias
estatutárias, desconsidera diretrizes pedagógicas oficiais e institucionaliza práticas discriminatórias. Por esta razão, o meu voto de vistas é pela rejeição da matéria. Coloco em discussão o parecer favorável do relator ao PL 491 de 2021, de autoria do deputado Gessé Lopes, que veda a instalação, a adequação e o uso comum de banheiros por pessoas de sexos diferentes, em locais administrados direta ou indiretamente pelo poder público, estadual ou municipal. Quem que é o relator? Presidente, só para eu justificar o meu projeto, é que esse projeto, ele, na verdade, não tem nada de preconceituoso, uma vez de que nós vivemos há muitos anos nesse modelo, e alguns anos para cá que começaram a querer instituir que a pessoa, ao simples fato de se sentir homem ou mulher, ele pode, então, adentrar e usar o banheiro do sexo oposto, pelo simples fato de ele achar que é do sexo oposto. Isso causa uma série de fatores constrangimentos. Isso, sim, causa constrangimentos. E, se falarmos aqui de interesse público, é só fazer um plebiscito, uma votação, uma enquete, para ver qual é o interesse público das pessoas. É só fazer. Isso a gente sente na rua, num simples fato de um acontecimento, como aconteceu outro dia, de que uma menina foi presa por discordar da presença de um rapaz dentro do banheiro, e o apelo popular contra esse tipo de situação. Então, o interesse público é totalmente favorável a esse projeto. E esse problema é da pessoa se sentir, né? Então, qualquer pessoa que se sentir uma mulher, ele pode entrar num banheiro feminino. Outro dia também teve um caso onde, dentro da universidade, tinha um rapaz filmando meninas, né, dentro do banheiro. Ele estava lá com a câmera, ia por baixo, assim, tentando filmar. E se aquele rapaz ele estivesse se sentindo menina, né, para estar lá dentro do banheiro fazendo essa sacanagem com as mulheres? Então, gera uma série de fatores. E o trans, quando ele não passa por despercebido, vamos dizer assim, que ele realmente não parece uma mulher aos olhos das pessoas, que é a grande maioria, essa pessoa ele vai constranger as pessoas, ele vai constranger o homem no banheiro masculino e ele vai constranger a mulher no banheiro feminino. Onde ele for, ele vai constranger dentro de um banheiro. Só que eu, como homem, eu prefiro que ele vá lá no banheiro masculino e me constranger do que constranja as mulheres. E que onde o banheiro de gênero dele deveria realmente ser conduzido, que é o banheiro masculino. Então, na verdade, esse projeto ele vai vetar uma série de fatores sociais que vem acontecendo, né, com injustiças de pessoas que não podem mais reclamar de verem uma pessoa com pênis dentro do banheiro feminino, independente daquilo que ele gosta como relação sexual. Então, acho que esse projeto ele vem para ajudar nesse debate e para devolver a dignidade das pessoas de poderem não ter que encontrar dentro do banheiro feminino, principalmente, homens, né, se dizendo que não se sentem mulheres. Que, aliás, que não se sentem homens. Gostaria de saber se tem mais alguém que queira, além do deputado Gessé, se manifestar. Deputado Berlanda. Nada a acrescentar. Data vênia ao nosso querido deputado Marquito, e aquecendo as palavras do deputado Gessé Lopes, eu também vou nessa mesma toada, no sentido que nós entendemos que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E aqui não tem nada de homofóbico na minha fala. Eu só entendo perfeitamente como Vossa Excelência colocou de forma muito pontual, que nos constrange chegar num banheiro pensando que é um banheiro de mulher e é um banheiro de homem. Um banheiro de homem, um banheiro de mulher. Respeito perfeitamente a opção sexual de cada um, e aqui não é o debate, mas também conduzo os meus princípios nessa grande
empreitada, né, de que as coisas sejam de todo separadas, e mesmo que um homem que é um trans ou uma mulher que fez a sua opção e que, no momento em que as suas necessidades fisiológicas sejam necessárias, elas se dirijam ao lugar que, por direito, seja ocupado. Não havendo quem queira discutir... Opa! Não, só queria justificar meu voto. Como nós estamos na Comissão de Direitos Humanos... Perfeito. Esse é um voto assim, de mérito, né? E o debate, ele passa, inclusive tem um subsídio global nessa matéria, né? Ele passa por dois aspectos, principalmente, né? Um é garantir aquilo que está colocado na resolução do Conselho Estadual de Educação, que, à luz dos direitos humanos, compreende e entende que políticas inclusivas e políticas que dão suporte para essas diversidades que estão colocando, elas diminuem o nível de violência. Quanto mais a gente exclui segmentos da sociedade, setores da sociedade, mais amplia as violações e violências. Esse é um argumento porque eu li a resolução. E é isso que pauta a resolução para, inclusive, se colocar diante da proposta do deputado Gessé Lopes. Depois tem um outro aspecto que a gente sabe que as violências, as violações que acontecem, elas estão muito mais ligadas aos aspectos de misoginia, entre aspectos da masculinidade contra a feminilidade, e principalmente do ar de superioridade dos homens sobre as mulheres. Isso não é o Marquito quem está dizendo, são dados colocados. Medidas que estão colocadas e a própria argumentação do Conselho Estadual de Educação é para minimizar essas violências e violações. Agora, eu quero trazer um outro aspecto, que é, principalmente, eu visito algumas escolas, que todos nós visitamos, é nosso papel, tenho certeza disso. A situação dos banheiros, não estou falando banheiros de uso comum, estou falando de banheiros masculinos e banheiros femininos. Eu acho que a nossa tarefa aqui está muito mais pautada em pressionar a garantia de estrutura para banheiros do que a gente está preocupado com esse tipo de questão que é subsequente a essa. Gente, eu tenho a escola jovem do sul da ilha, aqui no Rio Tavares, só tem um bebedouro funcionando. As portas não têm portas. Então, assim, eu queria estar debatendo a condição de garantia de banheiros, antes que é prévia a essa discussão toda. Mas eu compreendo, e aqui a gente está no nosso direito de discutir na Comissão de Direitos Humanos esse debate. Eu acho que o debate vai para o plenário, e eu fiz o meu voto baseado e pautado na resolução do Conselho Estadual de Educação. E não foi por nenhum interesse pessoal, nem motivação pessoal, muito pelo contrário, colocado e pautado na resolução do Conselho Estadual de Educação. Compreensível, nobre deputado, e quando o senhor fala em violência, me somo à sua fala, né? E também a questão de manutenção dos prédios públicos, mas, quem sabe, se a gente melhorar as condições, nosso deputado também dá uma... Meu respeito a Vossa Excelência. Não havendo quem mais queira discutir... Só um encaminhamento de voto, posso fazer encaminhamento de voto? É só para deixar mais uma opinião em cima daquilo que o Marquito falou, deputado Marquito, é que sempre que a gente faz esse tipo de projeto, né, de cunho moral, é sempre tratado com menosprezo, porque sempre tem alguma coisa mais importante a ser tratado e aquilo ali não é tão importante para eles, né? Então, sempre tem isso. Mais importante se banheiro é neutro, se banheiro é porque a estrutura do banheiro está ruim. Porque não vamos proibir a diversidade de temas de LGBT dentro da sala de gênero,
porque a educação está ruim, tem que melhorar a educação, está faltando investimento. É sempre esse tipo de argumento para menosprezar a questão moral da situação, né? Então, uma coisa tem a ver com a outra. Eu não posso legislar aqui para fazer uma lei que obrigue o Estado a deixar todos os banheiros em condições estruturais boas, né? Mas eu posso aqui fazer um projeto de lei para dizer que homem use o banheiro de homem para fazer o certo, né? Porque sempre foi, nunca precisou de lei para isso, né? Infelizmente, hoje, eu digo que a gente tem que legislar pelo óbvio, né? É só para fazer essa manutenção, porque tem causado mais problemas depois que começou essa bagunça de qualquer um usa qualquer banheiro, do que antes, quando ninguém precisava forçar essa situação. Eu não tinha problema com banheiros. Eu nunca vi antes o gay ir no banheiro de homem, a lésbica no banheiro de mulher. Eu nunca vi ter problema antes. Passou a ter problema a partir da hora que eles começaram a ir no banheiro que eles quisessem. Aí começou a ter problema e debate sobre isso, uma coisa que nunca teve, né? Então, fazer um projeto de lei só para tentar ver se a gente consegue reestabelecer a naturalidade. Agora, realmente, tem escolas que estão horrorosas, né? As estaduais, parece que tem lugar aí que está abandonado, parece, né? Infelizmente, não é nem talvez falta de vontade, é que são milhares de escolas, milhares não, mas muitas mil escolas em Santa Catarina, e com certeza é um investimento pesado, mas isso tem que ser feita essa cobrança, mas aqui no âmbito de legislação a gente tem que, não dá para legislar sobre estrutura, né? Mas a gente pode legislar sobre a questão moral. Quando o deputado Marquito fala da questão da violência, né, deputado, a gente também tem que avaliar que o constrangimento também é uma forma de violência, né? Eu tenho uma menina, uma moça, eu acho que, para mim, como pai, também seria uma forma violenta saber que a minha filha está no banheiro e nesse banheiro está cheio de homens, que, para todos os efeitos, né, como disse o deputado Gessé, o órgão masculino ele está ali, ele existe, a testosterona ela está ali, ela existe, mas, de qualquer forma, eu quero exaltar aqui o nível do nosso primeiro debate, agradecer a participação de Vossa Excelência. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Presidente, aí vai ser votado agora o voto do relator ou o voto do Marquito? Eu creio que o voto do relator. O voto do relator. Só se o voto do relator daí for reprovado. Ok? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Voto contrário do deputado Marquito. É aprovado o projeto de lei 491 de 2021. PL 443 de 2024, devolução de vista. Passo a palavra para o deputado Marquito novamente. Dispõe sobre a criação de cadastro estadual de homicidas de agentes de segurança pública e da outras providências. Autoria do deputado Alex Brasil, relatoria nessa comissão do deputado Júnior Cardoso e com o meu pedido de vistas, né? Esse projeto, a matéria foi admitida e aprovada no nome da Comissão de Constituição e Justiça. Segunda, recebeu o parecer pela aprovação na Comissão de Finanças e também foi aprovado na Comissão de Trabalho. Essa comissão teve o parecer do deputado Júnior Cardoso. E agora eu vou diretamente à justificativa do meu voto. A finalidade do projeto, fortalecer a capacidade estatal de enfrentar crimes graves contra agentes de segurança, permanece legítima e necessária, e é necessária. Contudo, a forma como esta política é implementada deve ser compatível com os parâmetros constitucionais de proteção de dados e com a jurisprudência que impede práticas de exposição pública que se tornem verdadeiras penas infames sem agregar efetividade real à política de segurança. A emenda substitutiva global apresentada concilia esses elementos, preserva a essência do projeto, garantindo que o Estado dispunha de informações consolidadas e organizadas para fins de planejamento, inteligência e formulação de políticas públicas, ao mesmo tempo em que ajusta o texto às exigências constitucionais e legais, assegurando sua solidez jurídica e evitando questionamentos futuros.
o resultado é um instrumento mais eficiente, mais responsável e mais compatível com o interesse público, reforçando a proteção dos agentes de segurança sem violar garantias fundamentais. Diante disso, por reconhecer que a medida, na forma adequada, atende aos interesses da coletividade, fortalece a atuação do Estado de Segurança Pública, voto pela aprovação do projeto na forma da emenda substitutiva global, com fundamento no artigo 144 e 209 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Ok. Coloco em discussão o parecer favorável do relator ao PL 443 de 2024, de autoria do deputado Alex Brasil, que dispõe sobre a criação dos cadastros estadual de homicidas de agentes de segurança pública e da outras providências. Alguém queira discutir? Ok. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 443 de 2024. Novamente, eu passo a palavra ao deputado Marquito, para que, então, em devolução de vista, PL 337 de 2023. Dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas salas de aula de ensino médio da rede pública e privada do Estado de Santa Catarina. A autora, a deputada Ana Campanholo, e com o voto de vista desse deputado. Essa matéria ela foi admitida e aprovada no nome da Comissão de Constituição e Justiça, em seguida remetida à Comissão de Finanças e Tributação, momento em que foi aprovado o requerimento de diligência. Em seguida, o projeto recebeu emenda substitutiva global da própria autora. Em face da emenda apresentada, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto na sua redação. Ao aportar na Comissão de Direitos Humanos, a proposta recebeu parecer favorável do seu relator. No momento da disputa, esse deputado solicitou vistas. Vamos lá. A emenda apresentada pela autora mantém a obrigatoriedade de instalação de câmeras no interior das salas de aula da rede pública de ensino, o que motiva o pedido de vistas desse deputado. Pelas seguintes razões. O uso de câmera nas salas de aula pode gerar efeitos dissuasivos e de autocensura. A presença constante de câmeras implica em um controle permanente, o que pode gerar insegurança, ansiedade, autocensura, não apenas dos professores, mas também dos estudantes, dificultando debates, questionamentos e a livre expressão de concepções, convicções e conteúdos. Esse cenário é incompatível com a concepção democrática da escola, que deve ser espaço de pluralidade crítica e autointelectualidade, ou autonomia intelectual. A pretensa lei é vaga quanto à destinação, controle, acesso e armazenamento das imagens, o que implica em riscos de uso indevido, de vigilância abusiva ou de violações de intimidade de imagens da dignidade do docente e de alunos. Contexto de violência contra educadores, existem políticas estruturais e não vigilância em sala de aula. Há, de fato, um grave problema de violação contra profissionais de educação no Brasil. E em Santa Catarina, segundo dados divulgados em 2025, o SINC relatou 6.846 casos de violência contra professores da rede pública estadual, com em média de 44 ocorrências por dia letivo. Inclusive, saiu um dado recentemente que é o estado que mais acaba tendo problemas de casos de violência contra professores do Brasil. No entanto, essas violências abrangem não apenas agressões físicas, mas também ameaças, assédio moral, discriminação e perseguição ideológica, fenômenos estruturais que não se resolvem com instalação de câmera na sala de aula, mas como alertado por estudiosos e pelo Observatório Nacional de Violência contra Educadores. A adoção de medidas punitivas e de vigilância institucionalizada tende a agravar o clima de medo e de cerceamento, reforçando a vulnerabilidade dos professores e inibindo a liberdade pedagógica. A pesquisa nacional, divulgada em 2025, aponta que 93% dos educadores já sofreram ou presenciaram atos de censura desde 2010, evidenciando que a violência contra docentes no Brasil se dá, sobretudo, no plano simbólico e ideológico, ou seja, nas restrições à liberdade de ensinar, no assédio e na perseguição institucional. Diante desta realidade, urge a formulação de políticas de proteção efetiva, com suporte institucional, acompanhamento psicológico e jurídico, valorização salarial, formação contínua, diálogo social
com a categoria e não a adoção de vigilância permanente em salas de aula, que pode agravar as violências simbólicas e pedagógicas. Violação ao princípio da liberdade de cátedra e ao pluralismo pedagógico. A liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber está consagrado no artigo 206 da Constituição Federal de 1988, que estabelece entre os princípios de ensino a liberdade de cátedra e o pluralismo das ideias e concepções pedagógicas. O ambiente de sala de aula é, por sua natureza, um espaço de construção coletiva de conhecimento, de debate de ideias e de formação crítica. A presença permanente de câmeras pode inibir a livre expressão de docentes e estudantes, comprometendo a efetivação do pluralismo, a diversidade de concepções pedagógicas e a autonomia didática. O monitoramento contínuo cria um clima de vigilância que atinge a liberdade pedagógica. Essa preocupação é destacada em literatura especializada sobre a liberdade de cátedra. A iniciativa de instalar câmeras nas salas de aula, portanto, não pode ser tratada como mera questão de segurança física. Ela altera profundamente a lógica de espaço escolar, conflitando com direitos constitucionalmente fundamentais. O Poder Judiciário catarinense considerou inconstitucional medida similar. Em 17 de julho de 2025, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina declarou inconstitucional uma lei municipal que exige câmeras de vigilância dentro das salas de aula e salas de professores. A decisão apontou que a norma constituía restrição sensível aos direitos de liberdade de ensinar, aprender, a privacidade e a preservação da imagem. O relator destacou que a justificativa de segurança, ainda que relevante, não foi acompanhada de garantias concretas sobre o uso, acesso e destinação de imagens, nem de critérios claros de preservação de dados, o que inviabiliza o juízo de proporcionalidade. O entendimento reforça que, embora câmeras nas áreas comuns, pátios, refeitórios, etc., possam eventualmente ser admitidas, o monitoramento dentro das salas de aula interfere diretamente na essência da atividade pedagógica, da liberdade de cátedra e da dignidade de docentes e estudantes. Por outro lado, é importante concentrar esforços em medidas mais adequadas para enfrentar a violência contra educadores, dentro das quais estão investimento em políticas estruturais de proteção aos docentes, formação continuada, acompanhamento pedagógico e jurídico, apoio institucional e redes de acolhimento. 2. Fortalecimento de protocolos de segurança de espaços comuns escolares, portaria, entrada, pátio, refeitório, onde há maior risco externo, sem invadir o interior da sala de aula. 3. Consulta à participação democrática da categoria docente e da comunidade escolar, antes de qualquer proposta que interfira no cotidiano pedagógico. 4. Promoção de debates públicos sobre causas estruturais da violência e do assédio nas escolas, desigualdades sociais, precarização da carreira docente, discriminação ideológica e de gênero, desvalorização institucional. Ante do exposto, no âmbito desta comissão, voto com fundamento nos artigos 144, 209 do Regimento Interno pela rejeição do projeto de lei, nos termos da emenda substitutiva global apresentada pela autora no evento 8. Ok. Coloco em discussão o parecer favorável do relator ao PL 337/2023, de autoria da deputada Ana Campanholo. Alguém mais? Deputado Gessé Lopes. O deputado Marquito, ele é um cara muito gentil, né? Mas, às vezes, eu me pergunto se ele realmente acredita naquilo que ele defende, assim, porque, às vezes, é inacreditável. Mas, enfim. Eu vou dar um exemplo assim, muito objetivo de um ranking das 5 maiores médias de escolas estaduais de Santa Catarina no Enem de 2024. A melhor escola, a primeira, foi o Colégio Policial Militar Feliciano Nunes, de Blumenau. A segunda colocada foi o Colégio Policial Militar Feliciano Nunes, de Joinville. A terceira foi a Feliciano Nunes Pires, de Florianópolis. Aí a quinta foi o Colégio Policial Militar Feliciano Nunes, de Lages. E sabe qual todas essas escolas aqui têm em comum? Em todas as salas de aulas tem câmera. Então, a gente tem que pensar que, se o objetivo das escolas públicas é o pluralismo, né, ou seja, a doutrinação,
ou se é a eficiência de formar alunos decentes com capacidade de disputar um concurso, disputar um vestibular. Porque sem câmera não está dando certo. Com câmera está dando certo. Nós estamos tendo índices muito melhores nas escolas públicas onde elas têm câmeras. Ah, mas é a câmera o problema? Lógico que não, é o contexto. Uma escola onde não tem violência contra professores, na escola militares. Onde que tem violência contra os professores? Nas escolas que tem libertinagem. E liberdade de cátedra, isso me dá até um medo quando as pessoas falam, porque liberdade de cátedra não é liberdade de ensinar sacanagem. Eu acredito que a liberdade de cátedra seja a forma como o professor tem de ensinar um assunto pré-determinado num currículo. Por que tu tem medo de ser filmado, de qualquer coisa que tu esteja querendo ensinar e que tu tenha convicção de que tu está certo? Por que medo de ser filmado por isso dentro de uma sala de aula? O que tu vai ensinar na sala que tu não quer que ninguém veja? O que os pais dos alunos não podem ver ou saber o que tu está ensinando para o seu filho, que é o teu direito. Né? Nessas escolas, as câmeras não é só principalmente não são para fiscalizar os professores, porque lá não precisa muito disso. Lá é para a segurança deles. Porra, se câmera não inibe violência, eu não sei que tipo de aparato, que não seja o poder ostensivo, que pode inibir. Então, vamos tirar as câmeras das cidades, tirar as câmeras da Leste, aqui, que não vai ter ninguém com medo de câmeras para poder fazer uma violência contra alguém, alguma pessoa. Então, com certeza, elas ajudam a inibir. Se ela sabe que está sendo filmada, ela vai se inibir de fazer violência, de xingar um professor, com certeza. Ajuda, inclusive, na violência contra o professor, dentro da sala de aula. Então, é isso que eu não consigo entender. Né? Não consigo entender por que as pessoas são contra uma câmera dentro da sala de aula, sendo que, de fato, elas não estão ali para expor os professores de alguma coisa que ele tenha falado, mas para que se possa fiscalizar o que ele está ensinando e fiscalizar a segurança dos alunos. Na minha opinião, ela é muito válida. As câmeras, já tem até, inclusive, algumas escolas estaduais com câmeras, isso não tem sido um problema. Por isso que eu falei, tem escolas municipais e escolas estaduais com câmeras dentro da sala de aula. Eu já visitei e não tem nenhum tipo de problema, nem com o professor, nem com o aluno. Na verdade, quem tem só se sente mais seguro. Então, é isso que eu deixo aqui contestado sobre a relatoria do deputado Marquito, porque eu sou extremamente a favor, mas, principalmente, pela segurança dos alunos, a segurança dos professores, porque isso está acima de qualquer coisa. Obrigado, presidente. Continue em discussão. Senhor presidente, relatório. Eu também concordo com o deputado Gessé. Eu tenho 3 netos, 2 estudam em escola particular, e os pais podem acompanhar seus filhos lá naquela escola. Então, também voto favorável ao projeto. Continue em discussão. Não, eu queria só responder ao deputado Gessé, que ele perguntou se eu realmente acredito nessa posição. Né? Eu quero dizer que eu estou fazendo aqui um voto de mérito nessa Comissão de Direitos Humanos. Né? E quero dizer e alertar no meu voto, ele é um alerta, inclusive, para nós, que estamos aqui com o nosso tempo, gastando dinheiro público, avaliando essa matéria, que o Tribunal de Justiça já avaliou matéria igual à que a gente está debatendo aqui e tornou ela inaplicável, inconstitucional. Não é pela questão da câmera, é pela questão dos critérios de como serão utilizados esses conteúdos produzidos pela câmera, é isso? E mais do que isso, e eu coloco no meu voto ainda, deputado Gessé, as câmeras hoje, nos espaços comuns de alta circulação, elas são instrumentos importantes, inclusive o voto fala disso. Agora, o projeto como está hoje, ele não dá conta de dizer como será e que política será usada para os conteúdos produzidos pela câmera, é isso? Se é uma câmera pós-uso de vigilância, pós um evento, ela não traz esses critérios. E eu acho que essa é o grande debate aqui. Eu também não tenho conhecimento, inclusive eu vou pesquisar sobre as escolas
militares que o senhor apontou, que todas têm câmeras nas salas. Eu vou pesquisar porque esse debate vai para o plenário em breve e eu quero ter mais informações sobre isso também. Agora, isso, eu, pessoalmente, né, eu estudei minha vida inteira em escola pública estadual, né, ensino fundamental, ensino médio, e existe uma outra concepção sobre o espaço da sala de aula e o espaço das violências e violações. Nós estamos vivendo uma coisa muito séria no Estado de Santa Catarina. É o estado que mais tem casos de violência contra professores. Eu acho que é um debate que a gente precisa fazer com qualidade em relação a isso. E, muitas vezes, motivados assim a disputa de concepção, precisa aprofundar as questões e condições de trabalho. A gente falou aqui na matéria anterior sobre as condições físicas das escolas. A gente tem visitado escolas sem nenhuma condição dos laboratórios, laboratório de ciências, laboratório de informática, laboratório de química, não tem condições. Tudo isso afeta do ponto de vista da qualidade do trabalho. E não quer dizer que isso é mais importante ou menos importante. Eu estou falando que, se a gente quer fazer uma melhoria para a qualidade, para diminuir as violências, para garantir segurança, a gente tem que fazer uma grande reforma em todos os pontos. E não pegar um cavalo de guerra, como instalar ou não instalar câmera na sala de aula, como uma solução. Ela pode fazer parte, só que ela precisa vir completa. E o meu voto vai muito nesse sentido. E eu acho que mais uma vez, eu vou dizer que a gente está errando do ponto de vista legislativo de apresentar uma mesma matéria com o mesmo conteúdo do qual o Tribunal de Justiça já avaliou, já se posicionou. Então, a matéria precisa passar, ela tem que ter critérios do uso da imagem, ela tem que ter de como vai ser subsidiado, quem vai ser a comissão avaliadora e gestora dessas imagens, com qual critério que vai ser usado isso. Ela vai estar conectada direto com os pais, com o secretário de Educação, com a direção da escola, enfim. Tem uma série de buracos que vão e que acabaram embasando, inclusive, o voto do Tribunal de Justiça. Então, eu quero trazer esse elemento, né, quero dizer que vou buscar mais informações, tenho certeza que esse debate vai se aprofundar, mas queria também responder o deputado Gessé, que me perguntou sobre a minha convicção do voto. Né? Ok. Eu fui informado que os trabalhos legislativos já começaram. Eu peço a compreensão dos nobres pares para que possamos ser um pouco mais céleres na nossa fala, para que, tão logo a gente finalize os trabalhos, possamos estar já em plenário. Não havendo quem mais queira discutir... Presidente, sim, fazer um encaminhamento de voto. Por favor. Só para falar para o deputado Marquito que o questionamento, a preocupação dele está lá, né, colocado na lei, né, e se ela é inconstitucional ou não, a gente já passou pela CCJ, mas lá diz, no seu artigo 2, que serão instaladas em entradas dos estabelecimentos pátios de convivência comum dentro das salas. Artigo 1º, é vedada a transmissão online ao público externo. É proibido monitoramento eletrônico em banheiros. Pais ou responsáveis por alunos matriculados na unidade educacional poderão solicitar, por meio de um requerimento escrito ou mediante a ordem judicial ou policial, o acesso às imagens e gravações do circuito de vigilância eletrônica. Então, existe, sim, uma regulamentação, não é a Deus dará, apesar de que eu, particularmente, acho que o pai ele poderia entrar ali e ver online o que o seu filho está, até por cuidado e zelo do seu filho, mas, de fato, existe uma regulamentação já descrita no projeto, né, que delimita isso da forma, inclusive, como tu prefere que seja, né, mas ela está ali, à disposição, para um possível problema ter acontecido, uma violência, alguma coisa, alguém fazer o requerimento, ou os pais, através de uma denúncia dos filhos, entenderem que teve algum problema didático dentro da sala, ele solicitar através do requerimento e fazer uma análise. Não quer dizer que ele vai poder divulgar essas imagens, até pelo direito de imagem do professor e dos alunos. Mas é mais para zelo mesmo, principalmente dos pais e da segurança dos alunos e dos professores. Ok. Mais alguém quer discutir? Tranquilo? Não havendo quem queira discutir, ou quem mais queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 337 de 2023. Nessas votações entram os votos meus contrários, né? Sim. Isso. E automaticamente o meu voto já é sim. No meu relatório. Né? Sim, é computado. Novamente, o deputado Marquito passa
A relatoria do PL 054 de 2025. Com a palavra, nobre deputado. Obrigado. Institui a Semana Estadual de Homenagem a Religiões de Matriz Africana e altera o anexo único da Lei 18.531/2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos ao âmbito da escola no Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado de incluir referida data alusiva ao calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Autor, deputado Fabiano da Luz. Trata-se de proposta e iniciativa do deputado Fabiano da Luz. A matéria foi admitida e aprovada no nome da Comissão de Constituição e Justiça, em que recebeu emenda substitutiva global na forma a suprimir o artigo 3º. Em seguida, aportou na Comissão de Direitos Humanos e eu fui designado o relator. Tá. Vamos passar para o voto diretamente para que ele seja... a gente também ganha um pouco mais de tempo, né? Perfeito. Ademais, o projeto de lei em comento promove e reforça diretrizes previstas na Convenção Internacional contra Racismo e Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que estabelece diretrizes para o enfrentamento ao racismo, incluindo o racismo religioso, assegura o livre exercício de cultos religiosos e garantindo, de forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E impõe ao poder público a adoção das medidas necessárias para que o combate à intolerância com as religiões de matriz africana e às discriminações de seus seguidores. Diante dessa proposta, no que tange a Comissão de Direitos Humanos, eu voto pela aprovação da matéria nos termos da emenda do substitutivo global apresentada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no evento 4. O PL 054 está em discussão. Presidente, só para mostrar como eu não sou preconceituoso, eu vou votar a favor do relator. Mais alguém quer discutir? Também, favorável. Ok. Não havendo quem mais queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 54 de 2025. Novamente, passo a palavra ao eminente deputado Marquito para a relatoria do PL 233 de 2025. Ótimo. Institui o Dia Estadual de Resistência Quilombola e altera anexo único da Lei 18.531/2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva ao calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Autoria também do deputado Fabiano da Luz e este é o relator. A matéria foi admitida e aprovada no nome da Comissão de Constituição e Justiça, em seguida foi remetida à Comissão de Direitos Humanos, e aqui eu vou diretamente ao voto. Essa decisão representa um marco e reafirma... Eu vou ao voto destacando que essa data que institui e garante, instituindo a data alusiva no âmbito do Estado de Santa Catarina, de resistência quilombola, ela tem como acordo, né, o interesse público quanto à garantia dos direitos humanos, e esse projeto, ao analisar dele, nesse estado, a gente conta com 24 comunidades quilombolas hoje reconhecidas pelo Instituto de Reconhecimento Quilombola do Estado do país, segundo o levantamento mais recente, número que tende a crescer. Cada uma dessas comunidades quilombolas, e nós temos algumas, como em Campos Novos e Abdom Batista, que pega ali, eu acho que são quase 2.000 famílias nos dois municípios, né? São comunidades grandes, muita parte delas são agrícolas. Nós temos também aqui em Paulo Lopes, nós temos ali em Garopaba, nós temos em Imbituba, nós temos aqui em Florianópolis, nós temos 24 no estado inteiro. E acho que é importante esse destaque e incluir, né, essa data como uma data importante no nosso calendário oficial. Ela também respalda e reconhece, né, essas comunidades como comunidades que compõem o Estado de Santa Catarina. Então, eu voto pela aprovação da matéria diante dos artigos 144 e 209 do nosso regimento interno. O PL 233 de 2025 está em discussão. Presidente, eu não sou contra a princípio, mas eu quero pedir vistas em gabinete desse. Permitido.
Outorgado pedido do eminente deputado. É isso. Passo agora a palavra para o querido deputado Nilson Berlanda, para a relatoria do projeto UPL 451. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente Júnior Cardoso, deputado Marquito, deputado Gessé, os demais deputados. Relatório do voto de projeto de lei número 451/2023. Cuido do projeto de lei número 451/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que tem por objetivo proibir o ensino ou abordagem do Holocausto sob perspectivas negacionistas ou revisionistas de âmbito do Sistema Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina. Observo que a medida visada pelo projeto de lei sobre exame é oportuna, visto que reflete a necessidade de uma abordagem responsável sobre a temática dos regimes de governo, evitando a disseminação de perspectivas que distorçam fatos históricos. Ante o exposto, voto no âmbito dessa Comissão de Direitos Humanos e Família pela aprovação do projeto de lei número 0451 de 2023. Seria isso, deputado. O referido projeto de lei de número 451 de 2023 está em discussão. Eu vou pedir vistas nessa matéria. Concedido vista ao eminente deputado Marquito. Passo agora a palavra ao deputado Mauro de Nadal, mas na sua ausência. Presidente, pela ordem. Sim. Posso fazer botar um projeto de lei extra pauta, se me permitir? Sim. Será concedido, nobre deputado. Antes, porém, na ausência do referido deputado Mauro de Nadal, vou proceder com a leitura do seu relatório e voto. Passo diretamente ao voto. O grupo de estudo e adoção, o grupo de estudo e apoio à adoção de Itajaí, GAI, Laços Encontrados de Itajaí, conforme descrito em seu estatuto, atua em ações voltadas à proteção integral da criança e do adolescente por meio da promoção da adoção legal, segura e humanizada. No que tange à competência da Comissão de Direitos Humanos e Família, a apreciação da presente matéria se justifica pela natureza essencialmente comunitária, associativa e solidária da entidade beneficiada, cuja atuação contribui diretamente para a promoção da inclusão social, da participação cidadã e do fortalecimento da convivência comunitária nos valores intrinsecamente vinculados aos direitos humanos e ao desenvolvimento de vínculos sociais do território. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei de número 0757/2025. O referido relatório, parecer do eminente deputado Mauro de Nadal, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 757 de 2025. Passo nesse momento, então, a pedido do eminente deputado Gessé Lopes, projeto extra pauta. Se trata do projeto de lei 636/2025, que dispõe sobre penalidades a indivíduos que participem de briga generalizada em decorrência de eventos esportivos dentro e fora do estádio, ginásios ou outros locais utilizados na prática esportiva, de autoria do deputado Mário Mota e relatoria Júnior Cardoso. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar que institui penalidades administrativas aplicáveis a indivíduos que participem de brigas generalizadas motivadas por eventos esportivos, em decorrência de eventos esportivos dentro e fora do estádio, ginásios, outros locais utilizados na prática esportiva. O objetivo é responsabilizar diretamente o infrator por meio de multas e restrições temporárias ao acesso a benefícios estaduais, medidas que desestimulam práticas violentas, fortalecem a cultura de paz
no esporte esportivo. E direto ao voto, indo ao voto, ao examinar o presente projeto de lei, verifica-se que a proposição contribui para a redução de episódios de violência em eventos esportivos, reforçando políticas de proteção às famílias, mulheres, crianças e demais frequentadores desses espaços. As medidas administrativas previstas ao responsabilizar diretamente o indivíduo agressor alinham-se ao objetivo desta comissão de incentivar ações preventivas, assegurar a integralidade física e moral, promover condições adequadas ao pleno exercício da cidadania. Não se identificam quaisquer ofensas aos direitos fundamentais nem impactos negativos que desordem da competência desta comissão. Diante deste contexto, conduz o voto no âmbito desta Comissão de Direitos Humanos e Família com fundamento nos regimentos e artigos citados, todos do regimento interno desta Casa, pela aprovação do projeto de lei 636/2025, presidente, na forma da emenda substitutiva global número 1. O referido projeto de número 636/2025, projeto está pauta apresentado sob a relatoria do deputado Gessé, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 636/2025. Eu pergunto aos eminentes pares se algum dos senhores gostariam de fazer uso da palavra. Ninguém quer se manifestar. Não havendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.